será que você não está precisando reinventar, dar um freio, dar um break, dar uma parada no seu negócio agora e recomeçar, reavaliar? Será que o que você está fazendo há 5 anos, 10 anos, não está vencido do ponto de vista de relacionamento com o consumidor? Não está vencido do ponto de vista de precificação? Tudo isso faz muita diferença. Então você não leve o seu momento de dificuldade como o final do seu negócio, mas sim um ponto de parada e reflexão. Nem sempre o fato de você estar passando por uma dificuldade é o fim. Sacode a poeira, vai pesquisar, vai trocar, vai pedir consultoria, vai falar com o João Kepler, vai falar com os melhores mentores, né, empresariais e vai buscar uma solução, reinventa o seu negócio. Tem solução, você pode tudo, pode ter certeza. Depende só de você querer dar essa virada na sua vida. As pessoas têm quase que uma visão única de que empreender é você criar algo do zero. Hipoteticamente, você montar uma startup, você começar um negócio empreendendo você sozinho do zero. Empreender também você pode fazer com baixo risco, comprando uma franquia, por exemplo. A profissionalização e a capacitação vai te preparar para algum momento que você vai ter oportunidades na vida. Só aconteceu a Microlins porque eu estava preparado. E aqui é uma mensagem importante. As pessoas querem que o sucesso venha, elas querem que as coisas aconteçam, mas elas não estão preparadas. Eu me capacitei, eu fui fazer curso, eu fui me capacitar, eu fui me preparar. Então as pessoas precisam estar preparadas para que a oportunidade chegue. Porque vai chegar a sua oportunidade, mais dia, menos dia, e você não vai estar pronto. Olá pessoal, bem-vindos ao Pivotando, mais uma semana aqui com você, uma semana trazendo um empresário com a experiência de vida dele para falar exatamente sobre pivotada, aqui no Pivotando. Toda semana eu trago uma história real, um caso real, para que você se inspire, para que você consiga se orientar, ter um direcionamento na sua vida, no seu negócio, até mesmo na sua carreira. Hoje eu trago um empresário que começou lá atrás, muito cedo, mas que hoje ele é considerado o rei das franquias, né, aos dias de hoje, mas não sempre foi assim, começou pequenininho, e essa história toda você vai conhecer muito mais a fundo hoje com meu querido amigo José Carlos Semenzato. Obrigado pelo convite, João, prazer estar aqui, principalmente se tratando de um conteúdo tão relevante como esse, convite feito, convite aceito, estamos aqui, vamos tentar levar muita informação, né, para os ouvintes e para a sua audiência. Tenho certeza que a gente vai deixar belos exemplos aqui. Bora lá. As pessoas te conhecem hoje, né? Programas de televisão, conhecem a história, livro e muita coisa que a gente vai falar sobre aqui nos dias de hoje. Mas poucos conhecem a trajetória. E esse programa é um programa de guinadas da vida. Então eu começo te perguntando, o que é pivotar para você? Pivotar, a gente pode colocar numa amplitude, João, muito interessante, né? A gente pode pivotar durante um ano no ciclo da vida da gente, a gente pode pivotar por 10 anos e a gente pode pivotar numa visão mais ampla, numa jornada, como por exemplo é um pouco da jornada que eu vou contar aqui para vocês. Você deve conhecer um pedaço dessa história, mas com certeza ela é muito rica. Mas pivotar é nada mais do que você colocar um projeto experimental, pode ser um propósito, pode ser um projeto de vida, né, pode ser um negócio, né, e você colocar isso em teste, você colocar isso em validação para o mercado. Isso pode ser o mercado consumidor, você pode pivotar inclusive um processo ou, né, um negócio, algo dentro da sua empresa, ou para o meio interno, né, para depois você pivotar ela para o meio externo, para o consumidor. Então são várias as formas. Eu diria que o maior exemplo de pivotar foi realmente a minha trajetória, que de uma catástrofe, presta atenção aí que vocês vão ouvir uma história muito bacana, de uma catástrofe que poderia ter aniquilado com a minha carreira, eu transformo isso realmente num negócio muito próspero,
né? E eu vou contar já já como é que eu caí no mundo das franquias, como é que eu entrei para o mundo das franquias. Porque não foi por acaso, quem vê foto tem que ver o filme todo, Exatamente. Tem que entender os detalhes. E é muito interessante. Bom, rapidamente, Vamos com lá. 13 anos... Eu gosto assim, eu gosto de ir lá atrás mesmo. Com 13 anos, seu pai meu pai foi pedreiro, minha mãe dona de casa. Ah. E meu pai, uma atividade, morávamos numa comunidade em Lins, interior de São Paulo. Né, quando eu falo comunidade, um barraco, não tinha esgoto encanado. Minha mãe lavava roupa numa tábua na frente da casa. Então, eu tenho foto original desse barraco, né, que a gente morava na periferia, e banheiro fora de casa, assim, uma coisa muito, muito... Você e quantos irmãos? Eu, uma irmã. Minha irmã. Mas meu pai foi muito... Ele acabou sendo o cuidador e quase que criou mais 4 ou 5 irmãos da minha mãe que perderam o pai e a mãe muito cedo. Então ele acabou sendo um arrimo de família ali. Então eram 2 cômodos para meia dúzia de pessoas. Sempre foi muito Então você tinha vários irmãos, complexo. Digamos assim. Tio e irmão. Uhum. E aí, nessa jornada, o que me lembra dessa fase fundamental, algumas coisas, né? Que vão contribuir nessa jornada, que eu falei, o pivotar da vida aqui. É uma analogia interessante, porque o que eu me lembro, a escola dominical, aos domingos, que meus pais me levavam para aprender um pouco sobre o cristianismo, sobre a religião protestantismo e etc. Então, muito versículo bíblico, muita história bíblica que foi criando uma base. E isso eu não quero dizer criando que tem valores, que ser... baseado em princípios. Exatamente, não tem que ser... uma religião protestante, pode ser o católico, pode ser quem for, professando alguma fé e mostrando para você princípios, usando a Bíblia como exemplo, e criando um alicerce, uma pavimentação que eu nunca imaginei que lá na frente isso podia ser tão útil na minha vida. Mas também o exemplo do trabalho. Meu pai, trabalhador, era de segunda a sábado, num ritmo assim muito, muito acelerado. E minha mãe então resolve fazer umas coxinhas com 13 anos de idade, já tinha feito a educação básica ali, primeiro, segundo, sempre o melhor aluno em sala de aula, escola pública, mas sempre muito dedicado, primeiro da sala, né, sempre muito cuidadoso com o aprendizado. E minha mãe e meu pai sempre incentivando muito isso. Com 13 anos, minha mãe resolve fazer coxinhas, salgadinhos para ajudar a renda da família. Eu saio com a minha Monark Monareta após o almoço, uma Monark Monareta vermelha, para vender coxinha. E eu me torno... Monark é uma bicicleta, viu, pessoal? Uma Monark Monareta, uma bicicleta da época lá de 80 e pouco, né? E 1980, mais ou menos. Aí eu consigo, a partir daí, João, me tornar o maior e melhor vendedor de coxinha que Lins já teve na história. Um negócio assim, fora do comum. Para resumir essa história... Mas a sua mãe te convidou para vender com ela ou você se ofereceu para vender com ela? Eu não tenho detalhes, João, de verdade. Acho que foi uma coisa assim muito da minha iniciativa própria, de um convite da minha mãe, mas meu pai tentando me levar para as obras, porque ele era pedreiro, não queria ir. E eu não queria ir. Então, assim, meio que fugindo daquela atividade pesada, porque eu via meu pai chegava cansado, sujo, assim, é uma atividade muito pesada. Eu assim, amo de paixão, eu acho que qualquer profissão deve ser digna, mas ela era muito pesada, e eu vi aquilo como algo que, puxa, eu queria achar um caminho melhor e tal. Bom, fui ser vendedor, me tornei um grande vendedor em 6 meses a 8 meses, João, eu consegui juntar dinheiro com a minha mãe para a gente comprar um Fusquinha 1962. Isso, tenho aqui uma correlação, uma realização. Para mim ficou na mente assim, se eu trabalhar forte, dignamente, eu vou conquistar coisas. Mas você tinha Essa foi a mensagem. Mas você tinha visão desse Fusca? Você imaginava o Fusca? Você imaginava a riqueza? Muito mais do que isso. Não, muito mais do que isso. Dos 10 aos 12 anos, eu eu acordava às 5 da manhã e ficava às vezes 1 hora na parte da manhã criando sonhos grandiosos. Né? E vale relatar, depois eu quero te oferecer quero te oferecer o livro. Você pode tudo, mostra Você pode tudo, onde eu conto um pouco desses sonhos. Toda essa trajetória, muito rica em detalhes. Não é um livro que eu só conto a história, conto um pedaço e mostro a perspicácia, o resultado, os prós e os contras daquela atitude, etc. Um pouco do que a gente está pincelando aqui. Isso, aqui é o resumão e depois eu detalho mais aqui. João,
esse Fusquinha mudou para sempre, porque a gente levava 1 hora e meia para ir para a igreja a pé e o Fusquinha começou a resolver em 10 minutos. Certo, mas a visão você já tinha tido? Tinha. Dos sonhos? Sonhos grandiosos. Certo. Eu conto com detalhes aqui, então, jatos, propriedades. Legal, mas esse era uma Fusca coisa, não. O Fusca acho que estava dentro Do contexto. do contexto, Tá. mas também veio um exemplo de que você pode começar uma jornada muito exitosa construindo paulatinamente, né? Certo. Eu sabia que o Então Fusquinha... foi uma baita lição, né? O foi uma Fusquinha era o baita primeiro lição. passo. Um passo de uma conquista muito importante, gigantesca. porque isso trouxe uma mudança substancial para a vida da família a partir dali, né? Agora pergunta, o Fusca, por que o Fusca, por que o carro e não uma melhoria da residência? Por exemplo? Pois é, eu acho que ir 2, 3 vezes por semana para a igreja, 1h15, 1h30 a pé, Certo. Então tinha uma necessidade. Era exaustivo, aí já era necessidade. Tinha uma porque necessidade. o barraco nosso, a casa hipotética, já era própria, eram 2 cômodos, mas tipo queimado de vermelhão, era assim, era arrumadinho também, né? Então não tinha muita evolução para fazer aí. A evolução era realmente algo que pudesse se locomover para que a vida ficasse mais prática. Certo, mas a coxinha você fazia em casa, A certo? minha mãe fazia toda em casa. E o fogão dava conta. Quando você Totalmente. vendeu. Industrial, totalmente. Já- Eram 2, 3 Vocês viagens investiam no também, próprio negócio próprio ali. negócio. 2, 3 viagens por dia de 200 salgados cada viagem. Certo. 600 salgados por dia. Era um faturamento diário excepcional. Bom, com 14 anos, 13 para 14, eu começo a fazer um curso de final de semana. E aqui eu começo a colocar alguns pontos para a audiência perceber. A profissionalização e a capacitação vai te preparar para algum momento que você vai ter oportunidades na vida. Ou seja, mesmo sem saber que você precisaria um dia de informática por intuição, ou qualquer coisa, João, ou datilografia. Por intuição. Vai intuição. um pessoal no colégio público no final de semana. E oferece. Durante a semana e olha, tem um cursinho de informática para aprender a programar computadores. E aí... Olha, vocês têm 50% de bolsa, mas é só até amanhã, meio-dia. Aquele jargão, aquela promoção, né, da escassez, etc. E aí o Semenzato, vai meu pai na fila comigo, porque aquilo eu falei, não, tem que fazer computação que vai mudar a minha vida. E eu na fila lá para fazer o curso e fiz o curso. Todos os finais de semana, durante lá um ano e pouco fazendo o final de semana. Aprendi a programar o computador. Bom, junto com isso, com 14 para 15 anos, eu entro no meu primeiro emprego de carteira assinada. Copiador de Xerox. Não era programador. Não, copiador de Xerox. O curso eu fazendo final de semana. Você ainda me capacitando. Isso você tinha o quê? Quantos anos? 14 anos para 15. 14 para 15. Com 15, então eu começo a fazer o colégio técnico, que já após a 8ª série, primeiro colegial. Com 15 eu começo a fazer um colégio técnico em processamento de dados. O link do curso livre que me capacitou para programar computadores, linguagem BASIC, ainda muito inicial, mas já me deu um pouco Telinha de noção de lógica, aquelas telinhas verdes ainda, né? Eram os MSX, talvez, o Apple estava começando ainda, disquetinho. Os primeiros PCXT. Exatamente. Depois, ainda o PCXT veio depois ainda, com um disquete de 5 1/4, simples densidade, armazenava 360 KB. Era nada. Hoje não serviria para nada para nós nos dias de hoje. Uma foto não caberia naquele disquete. Bom, João, fiz o curso técnico, concomitantemente copiador de Xerox. 1 ano, 8 meses a 1 ano trabalhando na copiadora, eu me torno gerente da copiadora. Qual era o meu lema? Como empregado, copiando, fazendo cópias de Xerox. Então chegava o cliente no balcão da copiadora, tira 10 cópias para mim, tira 5, tira cópia desse livro, tudo que você imaginar. E eu chegava lá e ia ver, tinha 15 máquinas na copiadora, eu ia olhar ali qual era a tecnologia de cada máquina. Que máquina é melhor com um fundo escuro, um fundo claro. E eu voltava com a cópia no balcão, João, e dizia assim, o cliente me dizia, mas você fez uma cópia melhor que a original. Qual é a original aqui? Então eu fui o copiador de Xerox que queria fazer a cópia ficar melhor que a original. Certo, mas isso não trouxe para o dono da copiadora uma... Pô, você está gastando mais tinta? Não, o contrário. Satisfação do cliente em primeiro lugar. Não, mas ele tinha essa visão, porque o empresário tem que ter essa visão. Não, mas não... Nota que você era um colaborador. Se a cópia não ficava boa, eu fazia questão de jogar fora e fazer outra, mas o cliente saía satisfeito. Por intuição, João, esse carinho de querer fazer o melhor, encantar o cliente, fazer o melhor pelo cliente, veio desde as coxinhas.
Porque eu encantava meus clientes, eu fidelizava, eu vendia fiado para receber no sábado. Então, mas isso porque Carisma, relacionamento. Além da sua intuição e dessa forma que você de carisma, de querer ajudar as pessoas e resolver o problema delas, que basicamente é sobre isso que você faz, que você fazia na época e faz até hoje, mas você teve o apoio do dono da papelaria, né? Sim. Porque se ele não tivesse... Porque a gente vê muito empresário, peraí, você faz só o básico. Não. Economiza aí. Eu tinha autonomia para fazer esse serviço de excelência. Beleza. Eu passei a ser conhecido como o filho do dono da copiadora. O tamanho carinho que o dono percebia que eu deixava os clientes felizes no balcão, um balcão enorme, às vezes juntava 40 pessoas no balcão. Lá em Lins. Estou falando de uma copiadora gigante em Lins, é um momento que cópias era uma copiadora para a região praticamente. Bom, a partir desse momento eu sou visto por um cliente auditor de empresas, o famoso seu Valmir, que eu conto a história nesse livro, e o seu Valmir me vê na copiadora e fala, você é diferenciado. Quando eu atendi o seu Valmir, eu não estava só querendo fazer uma cópia, eu estava fazendo um networking com ele. Eu estava trocando, falando das minhas habilidades, falando da minha vontade, do que eu gostaria de ser como profissional. Eu também li nele uma pessoa de acesso ao mercado, porque ele estava nas melhores empresas da cidade, fazendo auditoria de balanço, fazendo auditoria em consultoria em TI, etc. Então eu percebi que tinha um link ali também. Rapidamente eu contei para ele, estou fazendo programação, já estou programando computadores, e ele entendeu que eu deveria ter uma oportunidade. Ele foi no meu patrão da copiadora e falou, você me permite eu fazer um convite para o Semenzato para ir para uma grande empresa para cuidar... Você não tinha apelido? Não, era o José Carlos. Era o José Carlos. Hoje você é o Semenzato. Eu não tinha vontade de usar o sobrenome Semenzato. Aliás, meu pai era chamado de Semenzato. E eu, às vezes, me sentia até um pouco incomodado, porque eu não gostava do sobrenome, assim. Eu era o José Carlos, ponto. Bom, nesse momento, então, eu sou convidado e vou para essa empresa, João. E o meu patrão, assim, gentilmente, fui para um grupo de construtora, material de construção cerealista, 5 mil itens no estoque, assim, uma empresa grande, com fazendas, tinha uma série de atividades, madeireira, um grupo grande. Grupo Sermaco lá em Lins, existe até hoje e foi assim uma história maravilhosa. Nessa empresa eu faço o maior MBA da minha vida, porque eu mergulho nos departamentos e eu vou aprender contabilidade, folha de pagamento, secretariado, escrita fiscal. 5 anos, dos meus 17 até os 22, eu fiquei nessa empresa, desenvolvi todos os sistemas computadorizados. Certo. Na linguagem COBOL, fui para a fábrica e fiz a transformação do sistema Boros, que era um sistema ainda em cartão perfurado na empresa, e eu fiz toda a conversão do sistema para o sistema com a linguagem COBOL, já nesse novo modelo, né, utilizando já terminais com fósforo verde ainda, mas já muito evoluído, multiterminais. Era, então, multiusuário, né? Ou seja, todos os departamentos tinham contabilidade, lançando lá, sua contabilidade, central, né? Contas a pagar lançando. Bom, o aprendizado dessa fase, né? Então, só para a gente não se perder, ele pivotou da coxinha para papelaria como empregado. Copiador de xerox. Teve a experiência como funcionário. Aí, e primeiro copiador. Depois ele foi para outro emprego. Eu fui programador de computadores e virei analista de sistemas. De programador, ou seja, nesses vendedor, 5 anos. Copiador, programador, analista de sistema. Em 5 anos você estava no auge. Bom, eu termino com 18 anos, eu termino o curso técnico. Lembra que eu comecei a fazer? Como era uma especialidade técnica e não haviam profissionais competentes ou qualificados no momento, eu sou convidado pelo colégio que eu me formei para ser professor segundo grau. João, com 18 anos. Então imagina a responsabilidade. Colégio público. Colégio, aí já é o colégio particular, Instituto Americano de Lins. Então muito tradicional, assim, muito conhecido no Brasil todo. Então você foi convidado para ser professor num colégio segundo particular. Grau com 18 anos. Então, professor segundo grau na minha carteira de trabalho, ganhando já um salário bacana por hora. Mas você deixou então a empresa? Não, eu trabalhava o dia todo, das 7 às 11 eu ia para... Eu deixei a faculdade, que eu comecei a fazer o primeiro semestre de administração de empresa e abandonei, fui dar aula. Falei, eu vou lecionar porque aqui eu vou me desenvolver mais. Eu ganhei
muito além de toda essa universidade corporativa como programador, porque eu aprendi tudo, como funciona uma empresa por dentro. Gente, quando o cara programa... Você é obrigado a conhecer a legislação você tem que conhecer da escrita tudo. fiscal, do RH, da contabilidade, partidas dobradas, débito, crédito, balanço. Você tem que aprender tudo das atividades para você programar o computador. Isso trouxe uma experiência generalista incrível, né? Absurda. Bom, a partir desse momento, João, eu olho para tudo aquilo e falo, já sou programador, analista, bati no teto da empresa, não tenho mais para onde ir. Cheguei no maior salário que Lins podia ter. Bom, isso 90 eu me caso, já me caso... Ah, você casa com 19? Casei com 21 anos. 21. Com 21. Já estava ali, né, 5 anos quase já na empresa. Você casou e largou o emprego? Não, ou largou aí o emprego que tá. E casou? Me casei, não, a vida continua, dando aula, Não, então, programador naquela tudo, empresa. já dando consultoria para algumas empresas fora das horas vagas, sábado e domingo. Tava voando assim de domingo a domingo praticamente. E aí eu olho para tudo aquilo e falo, acho que é hora de empreender. Veio um sentimento assim, é muito diferente, João, você ficar dentro de uma sala programando computadores, embora eu interagia com os departamentos, mas são horas de desenvolvimento de programação. Aí eu olho para o mercado e falo, surge uma oportunidade de criar uma escola de informática. Mas surgiu como? Assim, qual é a ideia? Fruto do meu cursinho de final de semana. E dos sonhos? Lembra? E aqueles sonhos? Não, os sonhos estavam todos... Continuavam? Eu me casei com muito sonho realizado. Eu sonhava com coisas grandiosas, mas eu me casei com 21, com casa própria, no melhor bairro da cidade de Lins, pago, carro novo na garagem, era um Monza SLE. Então, assim... A minha vida... Foi transformando e você foi realizando os sonhos. Eu já estava realizando meus sonhos, mas eu via que estava muito longe a régua de onde eu queria chegar ainda. Eu queria saber esse bichinho do empreender, né? Que momento... Então, assim, isso despertou agora despertou. Nesse momento que eu estou, então, com 21 anos, me casei, olhei para tudo aquilo e falei, não, isso aqui é pouco. Isso aqui, eu já estou no teto, não dá, isso aqui, esquece, não vai dar. Eu não vou realizar meus grandes sonhos aqui. E aí nasce o insight de fundar a Microlins, que viria a ser mais adiante a maior rede de escolas de informática e cursos profissionalizantes do Brasil, onde eu levei educação profissionalizante para o Brasil todo, primeiro emprego para os jovens de um modo geral. Qual foi o insight que veio? A sua experiência? Meu curso de fim de semana mudou minha vida. Eu falei, se esse curso de informática mudou a minha vida, eu posso mudar a vida de muita gente pelo Brasil todo. E aí eu fundo a Microlins. Já existia Microcamp, já existia outras Eurodata da vida, já existiam outras escolas. Tinha feito? A sua, por exemplo. Né? Aí eu fundo, então, nasce a Microlins. Esse nome veio de quê? Esse nome veio de microcomputadores e Lins. Lugar Lins. incerto e não sabido. Verdade. Aí, então, Microlins. Quem criou essa marca, na verdade, foi empiricamente uma lista telefônica Telesp da época, para fazer um anúncio na página da telefônica. Eles levaram a inspiração e voltaram com uma proposta. Era um logo escrito Microlins, que era microcomputação e de Lins. E ali foi um tremendo de um sucesso, uma jornada que eu citei, que foi de 91 a 2010. Certo. E aqui eu vou 2010. E aqui eu vou dar uma encurtada na história, porque isso foram, claro. Imagina 750 escolas, né? O final em 2010. Aí eu dou um salto para 2010, onde eu tenho 43 anos de idade. 2010. Já com 2010 foi ontem, né, João? Exatamente. Fazem 13 anos. 13 anos. 2010, com mais de 500 mil de alunos, com toda essa jornada de 19 anos. Você morava ainda em Lins? Ainda morava em São José do Rio Preto, já. Primeiro foi Lins, São José do Rio Preto, 10 anos, e desde 2011 em São Paulo. Nesse momento eu olho para tudo aquilo e falo, é hora de fechar para balanço minha primeira etapa. Mas então, vamos lá. Como é que foi a preparação para isso? Não, primeira visão. A visão do longo prazo, a visão do equity, a visão das 700 lojas. Exato. Eu acho que isso que o cara que tem uma, duas, que quer franquear, assim, ele tem que entender a visão. A primeira coisa que vem é o que todo mundo deve analisar, que é o que a gente olha hoje para fazer um investimento no negócio. Primeiro, qual é a dor que você resolve? E aqui
eu resolvi uma dor fundamental, porque o pobre da classe CD não podia fazer faculdade. Vamos lembrar que não existia curso EAD de R$ 99 como tem hoje. A faculdade EAD. Era caro fazer uma faculdade. Então a maioria não podia. Mas não podia, não era só por causa do dinheiro, não. Não podia porque não tinha qualificação. Ele não tinha um ensino médio terminado, preparado para poder ingressar numa faculdade. Então eu criei a faculdade do pobre, a faculdade dos menos favorecidos. E gerei mais de 4 milhões de emprego. Coloquei para trabalhar mais de 4 milhões de jovens no mercado de trabalho. A Microlins, ela mudou a vida de milhões de pessoas. Então tinha um propósito muito forte por trás. Então, primeira visão, tem que ser resolver uma dor importante da vida das pessoas. Quando você pensa em criar um negócio, ou montar um negócio, ou comprar eventualmente uma franquia, você precisa ter certeza que aquilo resolve uma dor importante. Segundo, é acessível. As pessoas podem efetivamente pagar por aquela qualificação, né? E terceiro, é escalável. Uhum. Eu realmente visualizei um negócio que era nacional, de norte a sul do Brasil, a necessidade. Então foi bingo, era assim, só crescer fatores, e implantar essa rede. Você tinha esses fatores e ali, que momento, porque a primeira era só uma, que momento você entendeu que aquilo podia ser uma franquia? Lá atrás, antes de agosto de 2010. Aqui tem uma historinha aqui que a gente agora desdobra essa jornada de 19 anos. Primeiro, eu não sabia o que era franquia. Sim, claro. Eu monto Pouca 17 próprias. Gente, 91, 92, 93. 1991, 92, 93. Pouca gente sabia, inclusive, o que era franquia. A gente está voltando ao tempo, algo como 40 anos, e nós estamos olhando para um cenário que estavam chegando no Brasil assim, muito, muito lentamente, talvez uma primeira marca ou segunda marca. Estava começando. Nesse momento, então, eu monto próprias e eu me alavanquei nos bancos. Uhum. Então você fez dívida para crescer. Fiz dívida para crescer, não tinha patrimônio nenhum, não tinha capital de giro. Fui nos bancos e tomei capital de giro e fiz leasing dos computadores. Mas eu, sem ler os contratos, etc., por ingenuidade, né, por falta de uma boa consultoria, de um bom contador, de um bom advogado, eu fui lá e assinei um contrato em dólar. Nunca imaginei, ninguém nunca me falou, eu nem sabia que assinar um contrato em dólar poderia disparar esse dólar, né, ter uma variação cambial e eu quebrar. Foi líquido e certo. Você já tinha 17 lojas e foi aí que veio... E montei as 17 alavancadas. Em 94 veio um plano real. Certo. E o plano real simplesmente fala o seguinte, deflaciona receita e aumenta o IGPM em dólar. Simplesmente foi assim... Descasou receita com despesa. Total. 6 meses você era brequivado antes. Totalmente. Você conseguia lucrativo, você conseguia pagar as parcelas, tudo. Pagava professor, pagava todas as parcelas, pagava as reformas, capital de giro, estava tudo bonitinho. Tinha 1.000 alunos cada escola, eram quase 20 mil alunos. Então não era uma escolinha, eram 20 mil alunos. Um negócio grande já. Bom, como que eu resolvo isso? Os contratos são executados, eu começo a ter busca e apreensão dos primeiros computadores nas escolas, e aí, meu Deus, o que fazer? Eu poderia voltar a ser professor, analista de sistema, Pensou sobre isso? Cheguei a cogitar essa possibilidade. Certo. Não, isso é importante, gente, porque me permita ir a fundo um pouco nisso, porque... num momento como esse, você entra em desespero. Sim. Né? Principalmente se você não tiver bons mentores, quem te apoie, né? E o gerente do banco quer tirar o dele lá, né? Exatamente. Ele não está muito preocupado com você, né? Sem computador não tem aula, né? Sem computador não tem aula. E aí a história começa a se espalhar e você fica ali na situação com 17 lojas, com funcionários. E aí você teve... É uma quebra definitiva. Não tem o que fazer. E como você não quebrou? Assim, o que você fez? Aquele seu Valmir... Encontro num sábado, a situação está difícil, não estou conseguindo mais pagar os bancos, os leasing estão subindo desproporcionalmente. Ele falou, mas faz franquias. Eu falei, mas o que é franquia? E ali eu venho para São Paulo, consulto um advogado e começo a entender o que era uma circular de oferta de franquia, o que era um contrato de franquia. Em 3 meses eu estava com tudo formatado. Claro que fiz uma repactuação, pedi um tempo. Sim, pedi um tempo, claro, organizou, né? Alguns não teve jeito. Não, né? Alguns, apertar o botão vermelho não podia. Então, alguns não teve jeito, teve busca e apreensão muito aqui, outra ali, que não deu para segurar. O outro repactuou e tal, mas enfim, quebrei. Não teve, o nome foi realmente protestado, executado, não teve o que fazer. Nesse momento, João,
Então eu começo a transferir as franquias, as próprias para franquias. Então eu entro para o mundo do franchise sem planejamento, por Mas necessidade. Já com as lojas próprias. Para vender das suas próprias lojas. As minhas próprias. E ela é lucrativa. Por exemplo, ela dá um tinha exemplo faturamento. de uma cidade aí. Que você tinha. Birigui. Aí você chegou lá em Araçatuba, aí você chegou para o empresário local, vendeu a loja para Araçatuba, ele. por exemplo, eu lembro. Quem comprou foi um amigo de Lins. Que ele tinha um posto de gasolina em Araçatuba, me veio agora a memória, e esse posto de gasolina, então, ele comprou a Microlins e ele administrava os dois negócios. Como ele ia para Araçatuba toda semana para cuidar do posto, ele começou a cuidar da Microlins. E aí te deu dinheiro. Ele me comprou a escola, ele botou computadores novos, esse dinheiro eu ajudei a sanear um pouco o negócio, como se fosse um capital de giro, né, para você poder botar a vida em ordem, e ele seguiu dali para frente. Nunca mais eu parei de crescer com franquias. Mas aí foi Araçatuba, aí você foi replicando Não, foi São José do Rio Preto, Marília, Assis, todas, Bauru, 17. Jaú, Lençóis Paulista, todas as cidades, Votuporanga, Mirassol, São José do Rio Preto. Uma pessoa local e você sempre foi uma pessoa local, mas em 6 meses, João, eu transferi todas. Alguma? Você ficou com Fiquei alguma? só com a de Lins. Tá. E essa de Lins estava saneada? Só a de saneada? Lins na rua Santo Antônio, que foi onde tudo começou, a minha história. E conseguiu sanear a de Lins? Sim. Essa eu continuei para sempre, até que eu mudei para São José do Rio Preto, e aí não fazia mais sentido ter. E aí eu franqueei essa também Então você entendeu que o modelo de franquia era o modelo certo, porque você saiu por necessidade, né? Por necessidade. O que a gente tem de lição aqui? A maioria das coisas que elas não são planejadas, o final é catastrófico. A maioria das pessoas nesse momento quebram, desaparecem. Assim, por muita perspicácia, por uma visão muito rápida, eu consegui salvar o meu negócio entrando para o mundo das franquias. Mas eu poderia aqui ter realmente sucumbido, eu poderia ter voltado a ser um executivo e minha carreira empreendedora teria terminado. Então, qual é a recomendação aqui, João, que eu deixo? Independente de ser o seu primeiro negócio, independente de ser uma startup, faça muito planejamento prévio. Vai pesquisar o mercado, vai ver quanto custa. Hoje, João, tem uma coisa importante. Hoje tem consultoria do Sebrae. Hoje tem consultorias que ajudam as pessoas a errarem menos. Exato. Errar, todo mundo vai errar. Tá tudo certo. Aprendizado é muito mais democrático e hoje a informação está na internet. Está na internet. Você pega o TikTok, três coisas, inteligência artificial. Olha, a inteligência artificial está ensinando como montar empresa, como pesquisar o mercado. Ela faz até o contrato social. Tá uma loucura. Né? Faz muita coisa, então, é verdade. Não dá mais hoje para as pessoas errarem. Então, naquela época, a gente ainda tinha desculpa de faltava informação. Sabe de uma coisa que você fez? Eu gosto muito dessa frase, que é fazer o certo não dá errado. Mas fazer o errado geralmente não dá certo. Sim. E você procurou fazer o certo. Você foi lá, falou com as pessoas que você devia. Exatamente. Teve um insight de vender cada uma das franquias, se preocupou com cada uma. Você fez o certo. E o mais importante, João, que eu considero, voltar a todas essas pessoas, instituições que te ajudaram na jornada e deixar tudo resolvido. Exato. Eu trabalhei de 1995 até 2000, 5 anos, João. Trabalhei para pagar o passado. Olha aí. Mas em 2000 eu libertei de tudo isso e volto a empreender de novo. E aí em 2013 eu já começo um novo ciclo, que foi o Instituto Embeleze, outra rede de formação em beleza que explodiu. Que aí a gente vai agora, 2010, a Embeleze 2003. 2003. Então, quando a Embeleze e a Microlins foram juntas. Foram juntas, até 2010. porque eram muito similares os dois negócios. Falavam de educação profissionalizante, um para a área de tecnologia, informática e outro para beleza. Então foram dois nichos assim muito bons. Qual foi o site da Embeleze? Qual foi a pivotada? A Embeleze tem uma história incrível. Estou hoje nas instalações do SBT. E eu estava nos camarins do SBT quando eu encontro o senhor Itamar, que era o meu sócio, faleceu há uns 15 dias, né, que Deus o tenha. E o senhor Itamar, então, fundador da Embeleze, vem fazer propaganda da Embeleze aqui no SBT. Certo. E o Semenzato fazendo propaganda no SBT da Microlins. A gente se conhece nos camarins. Eu olhei para ele e falei, vamos fazer uma escola de beleza? Ele falou, olha, eu não tinha. Ele falou, essa ideia é muito boa, vamos fazer. Para ontem, ele falou, estou indo para os Estados Unidos amanhã, mas na minha volta eu vou direto para São José do Rio Preto para a gente fechar esse negócio. Ele voltou com o Jomar, com o filho, direto a São José do Rio Preto, a gente assinou a parceria, são 20 anos
2023, agora junho, a gente completou 20 anos de sociedade. Maravilha. Então foi um negócio muito bem sucedido. Que ficou... Não, e de novo, mais milhões de donas de casa, João, que vocês impactaram. que se formaram como cabeleireira, manicure e pedicure e foram para o mercado de trabalho. Então E tem aí, muito naquele impacto momento, social. Naquele momento o produto era bom, mas a distribuição era muito maior, né? A distribuição e o impacto e o treinamento, os cursos, né? Do que propriamente o produto dele quando ele vinha fazer publicidade aqui. Agora, outro insight importante Sim. que precisa ficar, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora. Só aconteceu a Microlins porque eu estava preparado. E aqui é uma mensagem importante. As pessoas querem que o sucesso venha, elas querem que as coisas aconteçam, mas elas não estão preparadas. Eu me capacitei, eu fui fazer curso, eu fui me capacitar, eu fui me preparar. Eu fui professor, eu me capacitei para falar com as pessoas. Quando eu fui montar minha primeira empresa, eu estava plenamente pronto, eu estava voando do ponto de vista de competências. Não sabia as malícias que o mercado, né? A questão do hedge para fazer o seguro do dólar, mas tirando essas partes que são um pouco mais, eu diria, técnicas, eu estava pronto, eu conhecia como funcionava um negócio. Então as pessoas precisam estar preparadas para que a oportunidade chegue. Porque vai chegar a sua oportunidade, mais dia, menos dia, e você não vai estar pronto. Você vai poder dizer, obrigado, meu currículo não permite. Então, essa é a mensagem. É uma mensagem, sabe? Poderosa, aliado à sua crença limitante, às suas limitações. Isso não é para mim, eu não consigo, não sei o quê. Hoje, e a sua sacada de chegar no camarim e falar com... E a sacada da educação foi maravilhosa. A mente sempre pronta para olhar o que ninguém está vendo. As oportunidades. Exato. Por que não, né? Olhar para onde está todo mundo olhando e chegar ao que ninguém está vendo. Eu poderia ter imaginado assim, o dono de uma indústria de beleza, não tem nada a ver, ele não vai nem dar... Não, fui lá e o não já tenho. Então fiz a proposta, a abordagem foi perfeita, porque ele já vinha pensando nisso. Olha lá, olha que então interessante. Chegou a oportunidade. Eu digo assim, às vezes chega um empresário comigo, eu tenho uma clínica oftalmologia, por exemplo. Aí, cara, eu queria preparar essa clínica para vender. Eu disse, vender por quê? Primeiro eu pergunto. Então, não, porque eu estou cansado e tal. Mas você está cansado dessa clínica? Por que você não tem outras clínicas? Qual é a situação? No final das contas, o cara montou aquilo e quer vencer, que aquilo seja vendido por uma rede da vida, por um grupo maior. Aí eu pergunto assim, me fala uma coisa, por que você não compra o grupo maior? Aí o cara, não, impossível, não tenho dinheiro para isso. Olha, preste atenção, tudo que o dinheiro resolve, resolvido está, cara. O dinheiro, tem coisas que o dinheiro não resolve, como saúde, um monte de coisa, mas o dinheiro a gente consegue para isso. Então, mas o que te limita? Você. Você mesmo se limita, e você não estava limitado naquele momento. Em hipótese alguma. E claro que quando chega 2010, eu olho para tudo aquilo e a mensagem importante. Preparação, depois 19 anos de jornada. Desapego. Para pegar o primeiro cheque, chorar durante 7 minutos na Faria Lima, depois que entregou a chave, os livros da empresa. 7 minutos, você chora porque você está deixando a sua vida, a sua história, a primeira história empreendedora ali. Sai dali. Não, porque só para entender, ele vendeu a empresa. Tá? O cheque que ele está falando é o 2010, junho de 2010, eu vendo 100% da empresa. Então, assim, o que ele está falando é o cheque que ele recebeu, é um choro de emoção pelo tempo que ele tinha na empresa. Exatamente. Você está deixando ali parte da sua vida, né? E começando naturalmente uma nova trajetória. Ou seja, agora como você tinha se capitalizado, você já estava na Embeleze, com experiência. E agora muito mais preparado. Exatamente. Então agora, como fazer isso? Claro, aquelas férias, achando que você vai aposentar, aposentar com 43 anos, imagina, com aqueles sonhos todos, né, totalmente borbulhando na sua cabeça. Eu começo então uma nova fase. Eu decidi então que vou usar todo o meu conhecimento, minha experiência para investir em novas histórias. E 2011 eu começo Novas Histórias, que é parte do meu portfólio de hoje. O portfólio, aí já você montou um grupo de investimentos em franquias. Certo. Hoje eu sou 100% voltado para o mundo das franquias.
Comecei, por exemplo, com o L'Entrecôte de Paris, foi minha primeira aquisição. Certo. De um restaurante, hoje são 35 espalhados Continua por com todo ele. o Brasil, continuo. E aqui também, vamos colocar um outro ponto, você citou muito bem. Por que você quer vender sua empresa? Exatamente. Nem toda empresa é necessária, é obrigatório você vender. Isso. Se você tem um negócio que ele é muito ou bom gerador de caixa, às vezes não faz sentido você vender. Você vende quando a sua atividade se torna comprar e vender empresas. Uhum. Você tem um mandato de um fundo, você tem uma obrigação. Como nós somos uma holding predominantemente familiar, o maior capital aportado nas investidas são de propriedade nossa. Então nós temos mais elasticidade, nós podemos ficar 10 anos, 5 anos, 12 anos, 15 anos e 20 anos no Instituto Embeleze. Então são decisões que você toma. Depende do quão gerador de caixa e do quanto ainda você está resolvendo um propósito, uma dor na comunidade. Faz sentido para o teu portfólio de negócio. Exatamente. Né? Faz sentido. Que às vezes pode não fazer sentido para você, mas faz para outro grupo. Exatamente. Né? E não tem problema nenhum. Não é porque você está se fazendo que é um mau negócio. Até porque, que fique claro, ninguém compra uma empresa sem fazer uma diligência, né? Um trabalho de pesquisa para saber por que ele está vendendo. Então, geralmente se vende quando o negócio está indo bem. É isso mesmo. E não quando o negócio está indo mal. Né? Depois que está indo mal é porque você já explorou tudo que poderia. Faz parte da já sua retornou o estratégia. Capital, você já está feliz com aquele. Você cumpriu a jornada daquele negócio. Ou seja, faz parte da sua estratégia enquanto holding familiar, enquanto grupo de investimento, uma private equity, por exemplo, você ter cada vez mais negócios dentro do grupo. Isso. E tem uma mensagem também muito importante aqui, João, que eu gosto sempre de passar quando eu estou contando a minha trajetória e quando eu falo de franquias. As pessoas têm quase que uma visão única de que empreender é você criar algo do zero. Hipoteticamente, você montar uma startup, você começar um negócio empreendendo você sozinho do zero. Empreender também é comprando uma franquia. Sim. Empreender também é tendo 10 franquias ou 50 franquias. Nós temos muitos grupos de franqueados no Brasil hoje que operam mais de 100 lojas. Eles ficaram maiores do que muitos franqueadores, donos de marca, e eles possuem multimarcas. Eles têm clínicas, eles têm lojas de produtos, eles têm uma diversidade enorme. Então, empreender também você pode fazer com baixo risco, comprando uma franquia, por exemplo, né? Ou mitigando mais de 50% do seu risco. E sem falar que se um grupo tem mais de 100 franquias, é porque deu muito certo aquele negócio. Exatamente. Mas o cara que não tem, ele está aqui hoje, o que é que eu vou fazer da vida, né? Acho que a primeira pergunta não é o que é que você vai fazer da vida, é por que você vai fazer determinada coisa. Então você encontra algo que tem fit com você e é uma franquia, por que não você entrar ali, o negócio já está estruturado, desenhado, organizado, testado, validado, como você falou, né? Muitas vezes já teve que já pivotou que tinha que pivotar. Já os erros todos ficaram para trás. E só coisas novas agora, que vai te ensinar. É só as melhores práticas do que já deu certo. Exato. É o consumidor totalmente alinhado com a proposta de valor. Você vai preço, ensinar o cara, o empreendedor. Manual de marketing, manual de montagem, fornecedores já homologados, cadeia de distribuição toda desenvolvida. Então isso facilita muito a vida. Imagina se ele tivesse franquia, isso, né? Quando ele abriu a Microlink. Imagina, Deus, você teria errado muito menos. Muito menos e teria talvez já nascido com 3, 4 atividades diferentes, porque teria um poder de expansão muito rápido, né? É verdade, mas assim, é a curva de aprendizado, né? A curva de aprendizado, o que você não pode é ficar chorando e sofrendo no Vale da Morte, ou seja, aquele período que você tá ali ruim, né? Que você diz, putz, você não tem saída. Tem saída, tem como você virar esse jogo, tem como você explicou, né? Tem como você dar a volta por cima. Exato. Bom, hoje então, vamos fazendo uma história longa, curta, né? Que a gente está aqui para mostrar não só a trajetória, mas também os ensinamentos, que são muitos aprendizados. Sim, lembrando que você pode tudo, está aqui. Qual editora, gente? Editora Nacional. Editora Nacional. Amazon, enfim. Na Amazon você encontra, você pode tudo. A própria Editora Nacional também. Faz seu pedido lá, você vai adorar a leitura toda com explicações. A cada capítulo tem sempre um resumo aqui, onde eu coloco exatamente aqui,
Eu Uma coloco frase exatamente qual um é o ensinamento. aprendizado, qual é o Antes de qualquer passo para o crescimento, sobre esse momento. deixa eu ver aqui. Antes de Vai qualquer lá. passo para o crescimento, consolide o seu fundo de reserva e é isso que fará crescer com tranquilidade e segurança. Fundo de reserva familiar. Isso aqui fundo de está reserva atrelado empresarial. a um desencaixe muito provável que eu tive, um Em erro algum gravíssimo por falta de fluxo de caixa, Uhum. por não planejar, por não conhecer que existia um contrato em dólar, por não ter uma consultoria. E hoje ninguém pode alegar desconhecimento dessas Exato. coisas. Tem Informação existe na internet aos montes. Isso Né? aqui. Sebrae isso aqui, conhecimento. Né? Conhecimento É puro. riquíssimo isso que você está Exatamente. distribuindo para as E pessoas. aí, você, com essa história do livro, e uma pena que o brasileiro não lê muito, né? O brasileiro Tem o formato digital também, quem mas gosta, 30, né? Mas 40 reais um livro é muito barato para você ter um isso, conhecimento é isso. único, exclusivo. Então, assim, que bom que você se dispõe a deixar mais um legado, né? Porque a tua história sendo contada é um legado, Sim. e aí também agora no livro. Isso Sim. é muito bom. Hoje, o grupo Semenzato tem quantas redes de franquias? Nós temos 15 marcas investidas. 15 marcas. Dentre elas, algumas ainda não são franquias, são investimentos pontuais. E aqui eu pontuo Yungas, que é uma tecnologia para facilitar ainda não é uma a vida. franquia. Não é franquia. Não são vai investimentos em tecnologia ok. que a gente fez pontualmente para poder levar, disseminar conhecimento, ferramenta tecnológica para as franquias. Para as franquias. Então é sinérgico. É muito sinérgico. A gente tem investimento no Pet Love, que é um Pet Love que é franquia, é um e-commerce, não é franquia ainda. Pet Love. Eles têm um plano, né, de fazer franquias, etc. Então a gente tem, isso é muito pontual fora do mundo das franquias. No mundo das franquias são 13 marcas que a gente investiu, todas elas ligadas a setores que estão em franco crescimento no mundo. Nós estamos falando aqui de um Brasil que em 30 anos terá mais de 50 milhões de pessoas acima de 60 anos, 70 anos. Vai ter muito idoso aqui para o futuro. Então, compramos participação numa empresa chamada Terça da Serra. Nós já temos mais de 100 residências sênior no Brasil todo. Onde você inaugura uma Terça da Serra, João, ela já nasce cheia. Os 25 leitos são ocupados imediatamente, já gera fila de espera. É um sucesso enorme. Ambiente de 25 leitos? Entre 20 e 30 leitos no máximo. Franquia também. E é franquia, 100% franquia. Tá que legal, sucesso por todo o Brasil. Você pode fazer isso no Brasil todo. Olha, uma residência que está mudando o conceito, que as pessoas tinham aquele conceito de asilo, né, de lugar ruim. Olha, é uma vida digna, é uma moradia com todo o tratamento, com enfermeira para controle de remédio, pressão, convivência, fisioterapia. Então, é uma coisa muito bacana. Só visitando para conhecer. Eu posso garantir a você que tem velhinhos hoje, idosos morando melhor do que estavam nos morando Terça da antes. Serra do que moravam. Claro que isso depende muito da família, né? Não é um projeto social, né? Então tem Você fica com a maior parte das ações dessas companhias? Você adquire 51% controle? Não. A gente compra, João, a partir de 20%, 30% e há controle. Então, a gente sempre coloca uma opção. A gente compra 20%, 30%, coloca uma opção de comprar uma participação adicional para levar a controle nos próximos 2 anos, 3 anos. Porque com isso também a gente entra no negócio, sente melhor, você tem um relacionamento com o sócio, e aí no momento certo a gente adquire uma participação adicional. Né? E eventualmente você já entra com direito a isso. Eventualmente, como algumas investidas nossa, a gente compra até 100%. Se fizer sentido, por que não? Agora, casos, eu tenho uma curiosidade, e aí me corrija se eu estiver errado, porque você tem muitas empresas, inclusive de açaí, né? Você tem várias empresas. Sim, a Oakberry está no mundo todo. Né? Hoje são 35 países. 35. Você sabe que o faturamento da Oakberry hoje já é maior fora do Brasil do que aqui no Brasil. Europa, principalmente. Né? Ásia, Europa, Estados Unidos. Tá no mundo todo. Um case lindo. Oakberry é um case lindo. É o Odonto Company, né? Odonto Company, nós somos a maior do mundo hoje. São 2.700 clínicas. Uau. Quantas franquias tem? São 2.700 das marcas. No grupo, 4.500. Não, da Odonto Company. Da Odonto Company são 2.700 clínicas franqueadas, das quais deve ter aí uns 1.200, 1.400 franqueados. Porque a maioria tem mais de uma clínica. Agora são muitas, eu não vou citar todas, mas a Espaço Laser, eu tenho uma curiosidade sobre ela. Foi o primeiro IPO de franquia no Brasil?
Eu diria de uma empresa que tinha um número importante de franquias, sim. Mas nós já tivemos, por exemplo, poucas pessoas sabem que o Bob's, por exemplo, tem capital aberto fora do Brasil desde 1990 e pouco. Eu não sabia. Então, eu achava que, na minha visão, uma SA de capital aberto tá. e ele já reinando no mundo das franquias. Então já tinha um case aí também, né? E o nosso caso, houve uma conversão forte de franqueados para lojas próprias no advento do IPO. Certo. Então, a oferta foi feita para que parte do capital arrecadado fosse usado para comprar lojas franqueadas virando próprias. Um processo de reversão. Virando próprias da rede. Você nasce em franquias, porque isso maioria... é bem visto no pós-IPO, né? Isso. Como white paper, porque como prospecto. Você consolidou o Brasil todo. Você tem lá 700 franquias, que era o caso. Você compra 500 unidades dessa, dando um evento de liquidez para o franqueado e você traz de volta para uma operação própria. Sim. Claro que são negócios muito diferentes. Eu, particularmente, dentro da minha hold, gosto 100% franquias. Certo. Mas você tem pelo menos uma em cada, né? Toda marca. Como modelo, né? Meu sócio da Odonto tem lá algumas unidades próprias. Terça da Serra, meus sócios fundadores têm, doutora Joyce. Peça Rara tem 7 lojas próprias. Nanica tem algumas lojas próprias. Então, todas as marcas nascem com algumas lojas próprias porque é onde ela pivota, onde ela desenvolve realmente o negócio. Depois que ela está azeitada, ela está pronta para ser ampliada, para ser acelerada, então você acelera. E acho que até esse termo aceleração em franquias é algo perigoso, porque você não pode acelerar algo que não está pivotado ainda. Pessoal, isso é muito importante que ele está falando. Isso é um tema fundamental. Fundamental, porque eu vejo muita gente vendendo franquia, vendendo de qualquer jeito, e não tem estrutura, não máquina de vender franquias, isso não existe. Isso é complexo, né, na verdade. Como é que você que está nos assistindo se protege disso? Se previne para não cair nessa história? Primeira coisa, quantas unidades tem essa rede? Ela tem 2, 3. Cuidado. Ela está num momento muito inicial. Se não tiver gente muito séria por trás, pode ser um problema. Mas não custa nada validar isso, né? Não custa nada você checar, visitar uma loja dessa, falar com franqueado. Tem que visitar, tem que falar com franqueados, porque é um tal de acelerar e vender 100, 200 franquias de um negócio que não está pivotado ainda. E, aliás, o nome do programa é Pivotando, exatamente. Então, assim, a preocupação. Se não pivotou, não pode franquear. Se não está redondo, se não está consolidado, pronto, testado, não pode franquear. Olha aí, olha porque aqui. O risco é altíssimo. O risco é igual você montar um negócio sozinho, porque não está testado ainda. Não, ainda mais, ele está usando o seu recurso para isso. Exatamente. E você colocou o seu recurso, às vezes, de uma vida nisso. Exatamente. E você gera sua expectativa em cima disso, e que quando você vai se frustrar, e vai gerar problema para você, né? E consequência para um monte de gente. Então, que o empreendedor use o seu capital próprio, se alavanque no banco eventualmente para tomar algum dinheiro, como eu fiz com o Microlins lá atrás, por exemplo, para que só comece a franquear quando tiver testado pronto. Já fez 10. 10 é um bom número para você ver uma curva de erros e acertos e ajustar a rede. Pode ser 5, pode ser 8, mas 10 é um bom número. Não precisa ser 30, 40. Eu tenho comprado redes acima de 30, 40 unidades, tá? O que já passou por uma boa curva. Processo, né? Já o risco é... Eu tenho dito, inclusive, João, que eu garanto 75% de sucesso. E não é uma garantia pessoal, é uma garantia estatística do negócio. De que eu só compro negócios muito, muito validados, logo a sua chance de quebrar ou de dar errado é muito pequena, menor. Quase zero. É muito menor. Bom, eu queria saber assim, você é estruturado, vida tranquila, né, seus filhos operando com você também, as coisas dando certo, graças a Deus. Qual vai ser ainda a sua pivotada na vida? Assim, o que você pretende fazer? Então, João, a gente hoje tem um sonho grande, né? Esse sonho, ele começou comigo, mas ele já hoje... Ele faz parte desse sonho um grupo de executivos que o meu filho, inclusive, montou, recrutou. Eu sou o único com mais de 40 anos. Só eu e o CFO sobramos da nossa leva de 2016 para trás, tá? O Bruno chega 2015, 2016.
entra na empresa como um estagiário para aprender e rapidamente ele domina. E Se preparou. 2019 foi estudar preparou. fora, voltou muito preparado, fez a melhor faculdade do mundo que podia fazer, então foi preparado para isso. Quando ele volta, então, ele vem, faz a imersão no negócio, mas já vem com uma preparação muito grande. O que o pai não pôde fazer nas academias, né, nas faculdades, foi na formação prática, o Bruno vem com essa formação, embasamento teórico, acadêmico muito forte. E ele começa a colocar isso tudo. Então, o Bruno é o responsável pela transformação do meu negócio, onde, pai, você não vai mais investir em ideias. Você agora vai comprar participação de negócio testado. Você não tem mais 3 anos, 4 anos para perder, para esperar um negócio dar certo. Você já tem que entrar num negócio que já deu certo voando. João, fazer o primeiro cheque deu um trabalho. Foi Porque difícil. São negócios bem maiores. Então. E aí, obviamente, começamos essa primeira jornada. O primeiro cheque que nós fizemos foi com o Oakberry. Né? Depois, na sequência, já vieram Terça da Serra, Peça Rara. E aí, assim, agora pegou e a gente está nessa jornada. Qual é o sonho grande? Então, o sonho grande, em 5 anos, a gente quer chegar a 10 mil franquias. Você tem 5 quase 5 mil. Né? A gente fecha esse ano com quase 5 mil. Claro que a gente entende que com capital, com o nosso modelo testado agora, a aceleração vai ser muito maior, muito mais rápida. Claro. Então, a meta do time, né, com esse grupo de executivos que está lá, inclusive endereçados com participação, com esse OP ali, com stock option de participação. Claro. Então, o time está totalmente preparado para isso. E né? Você ficou livre também para ficar no só estratégico, só no conselho. conselho. O que me permite estar aqui gravando com você hoje é o fato de eu não ter atividades operacionais nas empresas mais, em que cada empresa tem o seu CEO, tem o seu diretor financeiro. Que é a estrutura. Né? Algumas delas já são SA, a maioria, aliás, 95% já são SAs, que não estão sendo preparadas para se tornar, porque isso traz governança, isso traz robustez, traz segurança para os sócios, né? E o negócio se mostra para o investidor como um negócio realmente que tem começo, meio e fim, que tem estratégia, né? Que tem processos, que tem um pensamento de longo prazo. Então, sonho grande. 10 mil franquias, né, em mais 5 anos, dobrar esse tamanho, né, e deixar um legado, João. Eu tenho 55 anos, não parece, mas comecei com 13, então estamos perto, estrada, já são 50 anos. Nós estamos iguais aí. São quase 50 anos trabalhando, então está na hora agora de já fazer essa transferência de know-how, né, meu filho já assumiu. Você já fez. Meu filho é o CEO já da empresa, e essa jornada continua, e é um legado que eu espero que o Grupo Semenzato, o Grupo SMZTO, realmente se torne uma marca muito relevante para o mundo, que ela transformou a vida de muita gente, que ela gerou muito valor realmente na vida das pessoas, quando elas empreenderam, quando elas mudaram a vida das pessoas. Transformar mais de 10 milhões de sorrisos no Brasil é muito bom. Colocar mais de 4 milhões de jovens para trabalhar com a Microlins foi muito bom. Então, assim, os nossos negócios tem um impacto social muito grande, embora seja privado, mas ele gera um impacto na sociedade muito grande. Muito bem. É bacana de ver isso, porque a vida são fases, ciclos, como você falou aqui no começo, né? Sim. Você falou ciclo de 1 ano, de 7 anos. Pivotando cada fase dessa, cada fase. Né? E agora você está pivotando para uma nova fase, uma fase um pouco mais estratégica. Conselheiro, né? E assim vai. Hoje, por exemplo, eu também já estou nessa fase na estratégia. Estou deixando minhas funções de CEO das companhias também, participando de conselhos de várias empresas. E nós nos tornamos mais produtivos dessa forma. Muito mais, com a inteligência, com a sabedoria, exatamente. E gerando impacto. Acho que é o que a gente faz aqui. Esse é o propósito de aceitar um desafio para pilotar um programa como o Pivotando aqui, que é uma coisa séria, né? Mas de maneira divertida, ensinando as pessoas de como é a vida real, né? Que não é uma vida de fantasia. Isso aqui são casos reais que aconteceram com você na sua vida e que inspira milhares, né? Então essa é isso que a gente deixa, né? Ou que a gente quer deixar em vida. Antigamente se deixava legado depois de morto. Exatamente. Hoje a gente está fazendo é um legado vivo, agora. Com 55 anos de idade você está deixando um baita lição. Já fazendo uma transição, não esperando que esse ciclo se termine, para depois alguém chegar e vamos tentar salvar isso. Não, o ciclo está vivo.
ele está aprimorando e melhorando a cada dia. E essa é a beleza, né, de empreender, de você ter a capacidade de saber qual é o seu momento, qual é a hora de você botar a mão na massa e qual é a hora de você tirar o pé e falar, daqui para frente eu quero ser estratégico, porque tem gente melhor que eu que faz a operação. É difícil você dizer assim, agora difícil. Vai lá e faz, vai ser melhor que eu, né? O meu papel é esse todo dia, João, dia. convencer sócios que existem profissionais executivos muito melhores, porque o empreendedor, não necessariamente, ele é um bom gestor. Ele empreendeu, ele tem ideias, mas ele precisa de executivo para fazer rotina operacional nas empresas. Eu trabalho todo dia nesse convencimento para melhorar a governança nas empresas que eu invisto. Muito bem, senhoras e senhores, conversamos aqui com José Carlos Semezato, esse papo que foi, além de inspirador, foi um papo que te ensinou, que mostrou, pelo menos a mim, né? Eu gostei muito de conhecer alguns detalhes que eu não conhecia. Vou ler o livro. Aliás, você trouxe para você mim esse livro. Né? Só reforçando, se você me permite, claro, pela última vez aqui, você pode tudo em todas as editoras aí, é da Editora Nacional, você pode comprar pela Amazon também, receber na sua casa. Tenho certeza que você vai aprender muito, muito. Tem muita lição, muita coisa bacana aqui. E esse é seu, tá autografado, inclusive. Maravilha. E eu preciso que você deixe um recado. Pode ser, por exemplo, tem muitos empresários que estão aqui nos vendo e estão passando por um momento difícil, talvez, né? Dúvidas, o que fazer, o que buscar, o que ler, lógico que além do seu livro. Sim, né? Não, mas tem coisas que são mais emergentes. Uma coisa emergencial para ele poder sair de um sufoco. O que você orienta? Tenho certeza que nesse momento tem muitos empresários nos ouvindo aqui falando, poxa, mas eu precisava tanto de um capital de giro para poder seguir o meu negócio. Aproveite esses momentos de dificuldades, assim como eu, num determinado momento, tive que fazer uma virada de 360, vendendo 16 lojas próprias para poder dar uma virada e se tornar o empresário relevante que eu me tornei hoje. A pergunta e a reflexão é, será que você não está precisando reinventar, dar um freio, dar um break, dar uma parada no seu negócio agora e recomeçar, reavaliar? Será que o que você está fazendo há 5 anos, 10 anos, não está vencido do ponto de vista de relacionamento com o consumidor? Não está vencido do ponto de vista de precificação? Tudo isso faz muita diferença. Então você não leve o seu momento de dificuldade como o final do seu negócio, mas sim um ponto de parada e reflexão. Veja se tem novos caminhos. Talvez você está tentando distribuir produtos ou serviços de forma física que o mercado está exigindo o consumidor que seja online. E você vai ter que perceber isso. Talvez você ache que o seu negócio não está funcionando no online porque o consumidor quer presença física. Eu vivo todos esses setores e eu confesso a vocês que a gente tem feito essa transformação todos os dias. A gente tem olhado para o portfólio, tem olhado para a história. Vocês acham que uma empresa de educação como o Instituto Embeleze, que viveu 20 anos, ela tem que continuar daqui para frente sendo a mesma? Jamais, ela precisa se reinventar, ela precisa entrar para o mundo online, levar a educação online. Se eu não reinventar o negócio, ele vai morrer daqui a pouco, porque as pessoas não querem adquirir todos os produtos e serviços hoje de forma presencial física. Ela quer a facilidade do mundo online. Então, mensagem: nem sempre o fato de você estar passando por uma dificuldade é o fim. Sacode a poeira, vai pesquisar, vai trocar, vai pedir consultoria, vai falar com o João Kepler, vai falar com os melhores mentores, né, empresariais e vai buscar uma solução. Reinventa o seu negócio. Tem solução. Você pode tudo, pode ter certeza. Depende só de você querer dar essa virada na sua vida. É isso. Muito bom, muito bem. E você não adianta ficar só dentro daquele problema e ficar remoendo, né? Não. Você tem que olhar um pouco de fora e tentar achar a solução através de negócios paralelos, muitas vezes, não somente daquele negócio. Semezato, muito obrego. Obrigado, João. Carinho enorme por você, pelo seu trabalho que você tem feito. Tempo, obrigado pelo convite. Claro, que você tem feito para a sociedade, para o mercado, para a nova economia do mercado brasileiro. Desejo sucesso nessa nova Muito empreitada que Pivotando possa levar muito conhecimento, muita experiência para os empresários, para os pequenos empreendedores, né, que são desprovidos de conhecimento. Exato. E que através do Pivotando vão poder aprender muito, tomar decisões de forma mais conscientes, né, e progredir, crescer.
Pessoal, é isso. Te espero na próxima semana. Você já sabe, toda semana aqui na SBT News e também no SBT, o programa Pivotando. Comigo, que é um cara que pivotou a vida e os negócios, entrevistando grandes mestres, grandes empresários que também fizeram a mesma coisa. Valeu e até a próxima.